Olha, as coisas não são automáticas. Você tem que pedir. Por exemplo, semana passada eu peguei testemunho do casal, que além da vida ser um inferno, a mulher ter esfaqueado o marido, ele um dia levou ela no mato para matar, porque não aguentava mais ela. Fora tudo isso que mudou, eles já estavam há 1 ano e pouco na igreja, tudo resolvido, casamento resolvido, tudo transformado, mas a vida financeira estava amarrada. Quer dizer, estava desempregado, arrumou um emprego, mas ele estava empregado e levando a vida. Aí ele foi pegando a palavra, pediu direção a Deus, abriu uma loja. Mas ele disse, eu estava ganhando igual empregado, eu estava vivendo igual empregado. Então eu comecei a cobrar de Deus uma ideia, uma direção, que eu sou fiel, sou dizimista, sou ofertante, me converti, entreguei a minha vida no altar. Não aceito. Então, quer dizer, ele ficou inquieto, incomodado, porque está escrito. E começou a clamar uma ideia. Deus deu a ele uma direção. E aí ele foi colocando em prática. Viajou 11 horas para ir lá não sei aonde. Aí encontrou lá um homem que faz um trabalho único no Brasil todo. O homem nunca ensinou ninguém, nunca. De repente ele chega lá, 11 horas de viagem, um mero desconhecido, pede para o homem ensiná-lo, o homem ensina ele a fazer o trabalho que só ele sabe fazer. Ele falou, bispo, até hoje, de vez em quando eu ligo para ele, ele me liga, e ele fala assim, olha, até hoje eu não sei por que eu ensinei você o trabalho. Então, ele ficou clamando, ele ficou ali esperando cair dinheiro do céu, acontecer uma mágica. Meu Deus, me dá uma ideia, me dá uma direção. Você tem que estar pedindo, clamando. Ou um cliente, um contrato, clientes novos, o que fazer, como começar, onde começar. Mostra, meu Deus, me mostra que eu vou fazer. Você tem que ter coragem para pôr em prática. Então a vida da fé é uma vida ativa. Amém? É ativa, não é passiva. Ela é ativa. Então aquilo que você não está vendo acontecer, cobre de acordo com o que está escrito. Então uma ideia que Deus deu para ele, em 4 meses mudou, revolucionou a vida dele. 1 mês, 4 meses, uma ideia. Mas em todas as áreas eu tenho que estar ativando a minha fé, agindo a minha fé, exercendo a minha fé. E por falar em fé, nós estamos nesses dias, o Espírito Santo falando sobre a fé enferma. A fé enferma. Como é que a fé fica enferma? Você já sabe que a fé enferma não funciona. A fé enferma ela não resolve. A fé enferma faz a alma também ficar enferma. Daí vem a angústia, daí vem tristeza, vem a depressão, vem as barreiras, os problemas. A fé enferma. A fé enferma não traz resultados. Então a fé enferma é aquela fé fraca, débil, é aquela fé que diante das lutas, das dificuldades, fica, por exemplo, põe aí o Lucas, por favor. Lucas. Nós falamos esses dias, olha como é que ficou a fé de 2 discípulos. 2 discípulos, 2 homens que andaram com Jesus em carne e osso e aprenderam do próprio Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus morreu, olha para mim por favor, no terceiro dia, o terceiro dia é o dia do quê? Dia do quê? Da ressurreição, o dia da promessa se cumprir. Então o terceiro dia era para os 2 discípulos estarem como? Radiantes. É hoje, é o terceiro dia. Jesus falou que ressuscitaria o terceiro. Vamos lá no túmulo. Você vê que as mulheres foram. Vamos lá, vamos esperar. Eu vou chegar lá de madrugada. No sábado à noite, meia-noite eu vou estar lá no túmulo. Porque no terceiro dia, não sei que hora, mas terceiro dia, quando der 1 minuto do terceiro dia, eu estou lá no túmulo. Eu quero, Jesus, ele vai ressuscitar, eu quero vê-lo. Está compreendendo, sim ou não? Porque estava o quê? Estava escrito. Estava escrito que assim seria. Estava escrito que assim aconteceria. Quer dizer, a palavra eles receberam não de um pastor. A palavra eles receberam não de um bispo. A palavra eles receberam não de uma igreja.
A palavra eles receberam do próprio Senhor Jesus. Quantas vezes a pessoa recebe a palavra de Deus, a promessa de Deus, com relação a tudo na vida, financeiro, família, mas aí, quando é para acontecer, ela está se conformando com o contrário. Ao invés dela estar na expectativa, na fé, na determinação, na reivindicação de que aquela promessa se cumpra no filho, no marido, na esposa, em si mesmo, ela está indo para o lado contrário. Ah, não aconteceu, não vi, não está dando certo. Então, como é que é a sua fé? Só para relembrar, como é que a fé, como é que a pessoa que fica com a fé doente, como é que a pessoa que fica com a fé enferma, como é que ela fica? Olha como é que ficaram os discípulos. No terceiro dia, indo eles falando entre si, fazendo o quê? O quê? Perguntas, um ao outro. Cadê o versículo anterior? Bom, falando eles entre si, fazendo perguntas. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando... E por que estais? Já vou passar, é o próximo, não é o anterior. A pessoa que está com a fé enferma, ela vive fazendo perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Por que ainda? Por que Deus? Por que não aconteceu? Sempre cheio de perguntas. Você não pode aceitar perguntas. O diabo é que sopra perguntas na nossa cabeça. Porque enquanto você faz perguntas, você está perdendo tempo, se enfraquecendo. Aconteceu o problema? Não tem porquê que aconteceu. Aconteceu o problema, ele vai ser resolvido. Um demônio se levantou, ele vai cair por terra. Surgiu uma doença, ela vai sair. Veio o problema, ele vai ser resolvido. Está entendendo? Sim ou não? Então, quando a fé está saudável, enquanto a fé está saudável, vem perguntas, vem porquê, mas você não aceita, você reage, você manda para o inferno. Não tem negócio de porquê. Tem o seguinte: porque eu sirvo a Deus, então a palavra vai se cumprir na minha vida. Mas eles com a fé enfraquecida, fazendo perguntas, falando entre si, quer dizer, a pessoa sempre encontra alguém que está com a fé doente e ficam entre si, chorando, reclamando, lamentando, um tendo pena do outro. E aí ficam entristecidos. Seguinte, então quando Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? O que vocês estão falando? Aí eles começaram a falar dos problemas. Que Jesus tinha sido morto, que Jesus tinha sido crucificado, que Jesus tinha isso, que tinha aquilo. Só falando de problemas. Então quando a fé está enferma, a pessoa não consegue falar da palavra. Ela não consegue profetizar, não, está escrito, vai acontecer. Vem problema, ela não tem a palavra de Deus na mente para combater aquele problema. Ela só consegue falar do quê? Do quê? Dos problemas. Está difícil, está complicado, está demorado, está assim, está assado. O médico falou, o médico disse. Então, se eu estou com a fé enferma, eu não consigo falar da palavra de Deus. Crer nela, reivindicá-la, eu só consigo falar do problema. Se a minha fé está enferma, a minha vida é ficar fazendo perguntas. Se a minha fé está enferma, a minha vida é ficar com outro comentando sobre o problema. E a minha vida é de entristecimento. Bispo, a minha fé então está enferma. Hoje ela vai ser curada em nome de Jesus. Nesses 7 domingos que o Espírito Santo determinou. Na sua igreja, propósito. Você vê, a semana passada eu estava falando de uma senhora obreira, que eu acho que já era obreira há uns 10 anos. E agora há pouco tempo ela teve um AVC. E foi para o hospital e um médico disse: se sobreviver, porque você está mais morta do que viva, se sobreviver vai ficar muda e cega. Já estava muda e já estava cega. Se sobreviver, mas ela era o quê? Obreira. Então na hora ela falou, veio tristeza, na hora eu chorei, mas depois eu comecei a crer na palavra. Não está escrito. E mesmo sem conseguir falar, na minha mente eu falei com Deus. Não morreu, não ficou cega e não ficou muda.
e nem o paralisado, um dos lados do corpo, e o médico não entende o que aconteceu. Então, de início, ela começou com um porquê. Quer dizer, por que, meu Deus, obreira, servindo, não faço mal, não vivo no pecado? Mas logo ela reagiu, porque a fé estava saudável. Então ela resistiu àquilo. Senão ela estaria morta, ou, está vendo aquela cega e muda, e aleijada de um lado? Obreira. Você está entendendo, pessoal? É a palavra. Agora, isso é só para recapitular. Vamos lá. Tito. Como que a fé fica enferma? São muitas maneiras da fé ficar enferma. Quais são os vírus? Tirei, por favor. Quais são os vírus, as bactérias que destroem a fé, que adoecem a fé? A dúvida, todo tipo de sentimento. Todo tipo de sentimento. Você vê que lá em Jeremias, estava até falando no Gama sexta-feira, lá em Jeremias Deus diz assim: reprime a tua voz de choro e enxuga as tuas lágrimas, porque eu vou agir na tua vida. Então, quando Deus viu o povo chorando, lamentando, reclamando, Deus mandou reprimir. Domina esse sentimento maldito que te faz chorar, essa tristeza. Confia em mim, crê em mim. Então, todo tipo de sentimento faz o que com a fé? Adoece a fé. Mas também tem outros vírus da fé, outras bactérias, os maus olhos, a malícia, o que sai da boca de alguém que você deixa entrar na sua mente, no seu ouvido e no coração. Por exemplo, olha o que o Espírito Santo fala: porque há muitos, o quê? Porque há muitos esse é o início. Há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, quer dizer, os religiosos, que achavam que eram de Deus porque tinham a circuncisão. Os religiosos sempre acham que são mais de Deus do que dos outros, sim ou não? Sempre ficam vendo problema, pecado nos outros, não vê em si. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, existem pessoas que estão no nosso meio, ou que saíram do nosso meio, que são o quê? Desordenados e faladores. Quer dizer, desordenado, vive em desordem. Vive em desordem. E faladores. Saíram porque adulteraram, saíram porque prostituíram, saíram porque roubaram, saíram porque se rebelaram, porque não aceitaram a direção, a disciplina, porque viviam na desordem. E aí saem na desordem e se tornam o quê? Faladores. Faladores. E o problema é que há pessoas que, porque conheceram no passado fulano, beltrano e cicrano, ficam ouvindo. E quando você começa a ouvir essas pessoas dentro da igreja ou fora, que já saíram, você está recebendo o vírus que faz o que com a fé? Que adoece a fé. Está escrito. Quer dizer, há pessoas que vêm, recebem a palavra de Deus, mas elas preferem ficar com a palavra de alguém, que fala isso ou que fala aquilo, seja do pastor, seja do outro obreiro, seja do outro colega de evangelista, seja lá de quem for. O que não vai faltar no nosso meio são desordeiros, e são pessoas faladoras, que estão sempre falando da vida de alguém, verdade ou mentira? Você viu o que aconteceu? Você viu o fulano? Você viu o beltrano? Você viu o cicrano? Mesmo que alguém tenha realmente caído, pecado e saído, o que eu vou ganhar falando da vida do outro? Ele caiu, ele está indo para o inferno, ele que se conserte, ele que se salve, vou orar por ele, mas não quero, por que eu vou falar?
Então cuidado com o que você fala e cuidado com quem você conversa, o que sai da boca dessa pessoa. Você vê que Jesus falou que os contaminados, o que contamina o homem, o quê? Contamina. E contamina o quê? A fé. O que contamina o homem, contamina a nossa fé, a fé do homem, é o que sai pela boca. Ele disse, o que sai pela boca? Os maus pensamentos, a malícia, os maus olhos, o adultério. Então tem gente que você fica ouvindo, que é amigo, de repente você conhece, chegou à igreja junto, te atendeu quando você chegou, você criou uma amizade, trabalha no mesmo grupo, mas da boca daquela pessoa só sai contaminação, e é você que fica contaminado. Jesus disse, o que contamina o homem é o que sai pela boca. Quer dizer, sai da minha boca e entra no teu ouvido e no teu coração, se você deixar. Então a minha contaminação passa para quem? Passa para você, se você permitir. Pessoal, a coisa mais fácil que tem é perder a salvação. A gente vê isso na Bíblia. Quantos salvos que se perderam? Jesus disse, cuidado, para o teu nome não ser riscado do livro da vida. Quer dizer, há um trabalho danado, é sacrifício, é gemido, para você ter um nome no livro da vida. Mas ele disse, a qualquer momento seu nome pode ser riscado. Quem que você tem ouvido? Com quem você tem amizade? Que tipo de conversa você tem ouvido e tem aceitado? Quando os amigos de Jó estavam lá dizendo, a culpa é tua, você é pecador, ele disse, de quem é o Espírito que fala por ti? Quer dizer, toda a palavra, por trás tem um Espírito. A palavra de Deus é viva, ela leva Espírito para você, vida, como está escrito. Mas a do diabo também, ela é morte, e tem o Espírito do diabo por trás dela. Então quando você ouve uma palavra, quando você aceita uma palavra, você ouve e aceita, você não repreende, não isola, não rechaça, você recebe e aceita. Você está recebendo junto o quê? O Espírito daquela palavra. O Espírito daquela palavra. Então se é palavra de fofoca, de contenda, de maus olhos, de conversa fiada, de medo, de dúvida, você está recebendo o espírito do diabo junto com ela. Mas se você recebe a palavra de Deus, que combate essas outras, você está recebendo o espírito de quem? De Deus. Por isso que está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, quando eu ouço a palavra, recebo essa palavra, tomo para mim, o que vem junto com ela? O Espírito de Deus. E aí então a fé. Amém, pessoal? Então cuidado, cuidado. Você vê, outro dia eu fiz um comentário de um ex-bispo que passou aqui, que hoje é um dos faladores desordeiros, e teve uma pessoa que não gostou, e mandou recado, sei lá, Facebook, e-mail, sei lá. Como é que pode? Tudo porque quando esse ex-bispo passou aqui em Brasília, era como Lúcifer, ele era um anjo de luz, servia direto a Deus, depois ele caiu, virou o quê? O braço direito de Deus, podemos dizer assim, o anjo principal de Deus, se tornou o inimigo principal de Deus. Sim ou não? Então Lúcifer é um ex, chefe de todos os ex. Quem é ex? É aquele que cai, deixa de ser pastor, bispo, obreiro e sai da igreja. Porque o que dá bobeira, ele cai, mas ele fica na igreja, ele se conserta, ele se arrepende, então Deus restaura ele. Então, a que espírito você dá ouvidos? Aí, quer dizer, esse sujeito caiu com 3 mulheres. Ele adulterou com 3 mulheres. Mas tem gente que é tão inocente, ignorante espiritualmente, cega espiritualmente, que ela não para raciocinar. Ela prefere acreditar numa pessoa que caiu, que saiu, do que acreditar na igreja onde ela chegou, foi curada, foi liberta, foi salva. Sim ou não? Aí de repente a igreja que a acolheu, que a ensinou,
A igreja que a libertou, que pegou esse ex-bispo, quando era também perturbado, depois voltou a ser, mas quando era, foi liberto. E aí a igreja não presta, e ele é o santo. Sim ou não? E quantos já chegaram para você? Olha aqui, lê aqui, assiste aqui. Verdade ou mentira? O fulano aqui, olha o que ele está falando. Sim ou não? Vai. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam o quê? Sãos na fé. Estava falando do erro dos caídos. Quer dizer, de fato, mais uma vez a comprovação de que a fé pode ficar, porque se eu tenho que manter a fé sã, saudável, é porque ela pode ficar doente. Não dando o quê? Ouvidos às fábulas judaicas, a religião na época lá, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para quem? Para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Nada é puro para quem? E antes o seu entendimento e consciência estão. Então um dia a pessoa foi pura, hoje tudo para ela é impuro. Hoje ela fala mal do dízimo, ela fala mal da oferta, ela fala mal da fogueira santa. E tem gente que até na fogueira santa foi abençoado, mas hoje ela fala mal da fogueira santa. Verdade ou mentira? Quer dizer, tudo que é feito na igreja hoje, para ela é impuro. Mas por que para ela é impuro? O que antes ela considerou de Deus, hoje ela considera errado. Porque ela está o quê? Contaminada. Põe de novo aí, por favor. Não pode ficar dúvida. 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão. Será que você foi contaminado? E o que um dia era puro para você, o que um dia era de Deus, hoje não é mais? De repente você está aqui no nosso meio porque medo de voltar para o inferno, medo de perder, ou porque você sabe, não, pelo menos tem poder aqui. Mas ao mesmo tempo que você fica aqui para não perder, ou para conquistar alguma coisa, ou por amizade, ou sei lá por quê, a sua mente, seu entendimento, sua fé estão contaminados. E você já não vê mais as coisas como antes. Você vê, o pastor Martins estava falando que foi atender um obreiro que saiu. A obra mudou. A obra mudou, não é mais a mesma. Eu falei, quanto tempo você tem de obra? 2 anos. Obviamente, ele está falando que a obra mudou porque ele ouviu de alguém velho. Porque ele ouviu de alguém velho. E se deixou contaminar. Isso é muito sério. Cadê o obreiro? Vem cá, por favor. O outro também no testemunho. Eu estava atendendo ele agora há pouco. Ele se afastou da igreja e foi preso. Primeira cena que você viu na cadeia. É um rapaz que tinha levado várias furadas no corpo, né, bispo? Várias mesmo. Estava morrendo e não podia falar porque estava morrendo, porque senão ia ser taxado de X9. Mas ele estava preso com quem? Estava preso junto com vários ex-obreiros, né? Quem? Ex-obreiros. Ex-obreiros. Aí você estava dizendo, 3 ex-obreiros estavam juntos, 2 haviam se convertido. Sim, senhor. 2 entendiam a palavra, né? Porque havia cultos lá dentro e 2 se arrependiam de ter saído. Um até relatava que já cuidou do grupo jovem e estava naquela situação. E o outro já tinha se convertido de verdade. Mas ele não... Esse outro, qual era a conversa dele? Esse terceiro ex-obreiro? Quando eu sair, eu vou matar quem me entregou, vou comprar mais arma, vou roubar mais carro, vou ter mais droga, vou levantar a boca. Só conversa de destruição. Você está vendo? Porque um dia ele se deixou contaminar. E olha que ponto chegou.
Qual é o seu nome? Marco Dione, Você, ex-obreiro. obreiro. Você foi obreiro quanto tempo? Eu passei um ano, mais ou menos. Aí depois eu fui até fazer a obra também, no altar. Aí eu deixei de sacrificar. Você se tornou um auxiliar de pastor. Sim, senhor. Evoluiu de obreiro, quer dizer, você Sim, senhor. queria fazer a obra. Sim, senhor. Aí então, bispo, eu deixei de sacrificar. Aí pedi Como para sair. assim deixou de sacrificar? Bispo, quando eu cheguei a auxiliar a igreja, eu achava que eu já era alguma coisa. Porque às vezes a pessoa acha que no fato dela estar no título, ser obreiro ou pastor, acha que é alguma coisa. Então, ali, aquela carga para mim tinha aumentado mais ainda. Porque além de eu estar ali, lutando pela minha salvação, eu estava salvando muitas vidas. Então, eu tinha parado. Ali eu já não orava mais, igual eu orava. Não jejuava mais. Aí então, o orgulho. Você foi descuidando da vida espiritual, da comunhão com Deus. Sim, senhor. Quer dizer, você foi adoecendo a tua fé, Sim, senhor. por acomodação. Acomodação. Aí veio o orgulho. Em Aí que sentido? Entrou o orgulho, bispo. Já não ouvia mais. Ninguém, o pastor ia falar comigo. Eu não queria obedecer, mas porque achava que era do meu jeito. Então, quando o pastor te dava direção, trabalho, você não aceitava mais. Eu não aceitava mais, bispo. Você queria fazer do seu jeito. Do meu jeito, porque eu não via mais o altar mais como eu via no começo, santo. Ali eu já estava como funcionário, Empregado da igreja. empregado da igreja. Quer dizer, a sua fé adoeceu. Sim, senhor. Se contaminou. Sim, senhor. Aí você Contaminou. saiu. Aí eu pedi para sair. O pastor até falou: não, rapaz, vai lá na catedral lá, conversa com o bispo lá, vou mandar você lá. Aí eu: não, senhor pastor, eu vou embora. Eu decidi já. O pastor quis cuidar de você, Sim, quis senhor. tratar de você, você não quis. Quis, sim, senhor. Esse é outro detalhe. Quando a pessoa está com a fé doente, ela não ouve mais ninguém. E tudo que tentam falar para ela, ela toma como: estão querendo me prejudicar. Ela se faz de vítima. Ah, está todo mundo contra mim. Ela recebe a palavra da verdade, mas ela recebe aquilo distorcido. Estão contra mim. Você ficou quanto tempo fora? Bispo, eu passei uns 8 anos assim. Eu ia na igreja, só que eu não tinha força, não tinha firmeza. Ali eu tentava, mas eu não conseguia. O obreiro me levava, às vezes marcava comigo, eu falava com ele que ia, até eu ouvir ele bater no portão, eu ficava rindo. Você estava contaminado. Contaminado, eu tinha perdido o foco A que totalmente. ponto você chegou de se envolver com as trevas? Bispo, eu cheguei ao ponto de me envolver com as drogas, cocaína, maconha, bebida. Então, mas tudo aquilo ali que eu pegava era só para droga e bebida e mulherada. Eu saía de casa 7 horas da noite, chegava no outro dia 9 horas da manhã. O fundo do poço, bispo, foi quando eu cheguei que eu perdi família. Aí eu estava totalmente ali dependente da cocaína, que eu me trancava no barraco, pegava às vezes 3 cápsulas de cocaína, cheirava sozinho. Teve um dia mesmo que eu comecei a me tremer todo, fiquei todo roxo, só estava aqui na mente, aqui, viu? Pensamento, ainda pedindo para Deus me dar força, mas eu não manifestado. Não tinha força, não. Ali eu, na mente, tentando pedir para Deus, e eu via vulto, bispo. Eu via demônio vir em forma de um primo meu que morreu. Então, quando eu estava bebendo com os colegas, assim, que eu estava com eles, aí todo mundo, ninguém queria ficar perto de mim, porque ali já todo mundo me chamava de louco. Às vezes eu saía da rua, eu começava a bater em mim mesmo, metia a cabeça na parede, ninguém queria O encostar diabo perto de mim estava te mais. levando à loucura. O diabo me levou a uma loucura. Como é que você voltou? Então, bispo, eu tentei suicídio também, tentei me matar 5 vezes. Quando eu voltei, foi que a última vez que eu tentei me matar, quando eu tinha perdido a esposa, que ela tinha ido embora, que eu estava mesmo no vício, que eu estava no fundo mesmo ali, aí eu achava que não tinha mais jeito. Eu falei: não, agora para mim é só morte mesmo. Olhando no espelho, eu cheguei e falei: eu vou me matar. Aí tentava matar,
Aí sempre vinha aquele pensamento, não faz isso. Aí nesse dia, que eu tinha passado a noite na farra, né? Isso era no sábado. Aí, um obreiro. Aí eu cheguei de frente ao espelho, cheio de depressão, achando que não tinha mais jeito, mas comecei a chorar. Aí peguei a faca, aí fui de frente do espelho. Eu cheguei e falei assim, agora eu vou me matar mesmo. Falei, porque agora não tem jeito para mim mais. Acabou. Hoje eu vou tomar essa decisão. Aí quando eu peguei a faca, que eu ia enfiando a faca no meu pescoço, aí eu ouvi batendo no portão. Era um obreiro. Um obreiro, ele... Aí eu fui ver aquele pensamento. Não, rapaz, faz, tu não falou que vai se matar. Aquele pensamento, né? Se mata, se mata, se mata. Aí eu fui... Aí vi aquela outra voz. Não, vai lá primeiro. Abro o portão lá, depois você vem e se mata. Aí eu cheguei e abri o portão. Aí quando eu abri o portão era o obreiro. Aí ele estava com a carta na mão, convite para mim ir para a igreja nesse dia. Ele me viu chorando. Sempre ele me chamava para ir para a igreja, eu não ia. Falava para ele que ia, mas na hora eu não ia. Aí ele falou, rapaz, o que está acontecendo, rapaz? E eu chorando. Falei, minha vida acabou, cara. Não tem jeito para mim mais, não. Falou, tem, rapaz, tem. Eu trouxe uma carta para você aqui. Hoje, se você obedecer, rapaz, a partir de hoje, se você obedecer, esse problema vai acabar. Você vai vencer. Aí eu peguei, falei, tem jeito não, rapaz. Aí tem sim. Aí eu falei, fez uma prova com você. Ele fez uma prova. Ele falou assim, o que você estava fazendo agora? Eu falei, obreiro, fala a verdade pro senhor. Eu ia me matar agorinha. Quando o senhor bateu no portão, eu estava já ia descendo a faca no pescoço já. Aí ele falou assim, pois eu vou fazer uma prova com você. Escreve todos os seus problemas aqui nessa carta aqui. Convite lá, né? Que ele deu lá. Escreve todos os seus problemas e leva a mãe diante do altar. Se você obedecer, a partir de hoje, você vai ter uma nova vida. Aí eu falei, tá bom, eu vou ver se isso vai acontecer mesmo. Agora, se não acontecer, eu vou fazer isso, eu vou me matar. Você aí, veio decidido a uma prova. Decidido. Vamos encurtar agora. Como é que está a sua vida? Bispo, hoje, a minha vida hoje, graças a Deus, hoje todos aqueles pensamentos ruins, sujos, acabou. Hoje eu não tenho mais vício nenhum. Hoje graças a Deus, hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje, bispo. Hoje eu tenho certeza. Hoje, bispo, o meu pensamento é o altar. Eu tenho certeza que eu estou aqui hoje é porque Você Deus... Tá de volta há quanto tempo? Bispo, já tem 4 anos que eu estou nessa guerra aí, nessa luta aí. Mas 2 anos e pouco que eu tenho a certeza mesmo que eu Amém. estou na fé. Deus abençoe mais. Fique de pé, Amém. por favor. Feche seus olhos. O Espírito Santo não trouxe você aqui para te acusar, te oprimir, te jogar para baixo, mas para você refletir, se examinar, olhar para dentro de você e aproveitar a oportunidade. Se está bem, para que fique ainda mais forte a fé, saudável. Se você estava contaminado, a fé enferma, talvez até já morta, para você ser hoje purificado, lavado e até, se preciso, ressuscitado na fé. Então, se examine primeiro, não fale nada. Se examine. Quem você tem sido na realidade? Quais têm sido os seus pensamentos, seus sentimentos? Como têm sido os seus olhos? O que tem saído da tua boca? O que tem saído da boca de outro que você tem deixado entrar na tua mente e coração?
Você ainda é a mesma pessoa do início? A mesma pureza de fé nos olhos? Ou o tempo passou? Só hoje você percebeu, agora, que você tinha sido contaminado nos olhos, no coração, na mente. Só agora você percebeu que o que habitava em você era a contaminação, o vírus, a bactéria da mágoa, dos maus olhos, dos sentimentos, da impureza, da crítica, da contenda. Então olhe para dentro de você. Você que tem mais tempo de igreja, sua fé, sua entrega, sua comunhão com Deus é a mesma do início? Aliás, mais forte? Ou o tempo passou e você nem percebeu que perdeu o primeiro amor, a primeira fé, a entrega do início, a paixão pelas almas? Essa é a chance, minha amiga, meu amigo. É a oportunidade que Deus está lhe dando, como deu esse rapaz, que na 5ª tentativa de suicídio, chegou a salvação a ele, o resgate. Pode ser para você hoje. Não permita que aconteça com você o que aconteceu com Judas, que passou a ter maus olhos com o próprio Senhor Jesus. A última chance que ele teve foi na Santa Ceia, mas ele estava contaminado, com os maus olhos, e ele vendeu o próprio Senhor Jesus. Ele desprezou a última oportunidade que estava tendo. Não despreze, minha amiga, meu amigo. Nem fique se acusando. Deus não quer que você fique se acusando, Ele quer arrependimento, mudança de pensamento, de atitude. Deus não quer que você fique se acusando, Ele quer te livrar do peso da acusação, da contaminação. Ele quer te salvar. Mas Ele não pode te obrigar à salvação. Então se examine, se analise, olhe como você tem sido como pai, como mãe, como marido, como esposa, patrão, empregado, como cristão. Como têm sido as suas reações, suas atitudes? Será que você é um dentro da igreja e outro fora? Uma pessoa na igreja solícita, amável, mas em casa que briga, que agride, que ofende, que chama todo mundo de endemoniado? Pense, minha amiga, meu amigo, porque você pode sair daqui hoje completamente transformado. E se você estava bem são na fé, que sirva de exemplo para você e para mim, para todos nós, para que nunca deixemos a nossa fé se contaminar. Oh, meu Pai, eu clamo ao Senhor mais uma vez. Faça descer aqui, Senhor. Faça cair sobre cada um o espírito de temor e o dom do arrependimento, para que de fato haja salvação, meu Pai. Salvação nesta noite. Fala, meu Senhor.